Sua Bíblia. 1 Reis 17, 8, 9 e 10. Um texto bem conhecido. Nós estamos nas quintas-feiras falando sobre sabedoria para viver bem. E hoje nós vamos aprender que nós podemos ter sabedoria para vivermos bem mesmo em meio à crise. Sabedoria para viver bem em meio à crise. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 8, 9 e a primeira parte do 10. Temos aqui no telão a versão revista e atualizada. Então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém? Você pode se assentar. As quintas-feiras do mês de julho deste ano, nós estamos dedicando a buscarmos sabedoria. É lógico, irmãos, que nós temos que saber que existem algumas fontes de sabedoria. Deus deixou algumas fontes de sabedoria. Então nós conseguimos sabedoria na escola. Temos aqui a irmã Ruth, que se aposentou como professora, né? Quantas crianças ela ensinou, né? Quem mais trabalhou como professora aí? Irmã Ruth. Então, nós temos várias fontes de sabedoria. Nós vamos à escola e aprendemos a sabedoria, nós vamos à faculdade, lá tem sabedoria. Nós conhecemos pessoas que são sábias, que nos podem ensinar alguma coisa, seja profissão, seja conceitos de vida, sejam experiências. Então, existem várias fontes, porque a palavra do Senhor diz assim, que Deus deu sabedoria, Deus deu conhecimento ao homem. Então, nós temos várias fontes de sabedoria, mas existe uma fonte de sabedoria que é especial, diferenciada, e é uma sabedoria que é imutável, que é perfeita, que é verdadeira, que está estabelecida, que é a palavra do Senhor. A sabedoria vai mudando com o decorrer do tempo. Eu sempre cito aqui algumas coisas, as leis mudam, os conceitos filosóficos. Se você pegar hoje os 5 principais filósofos do Brasil, eles não vão concordar em tudo, eles vão discordar em pontos importantes. Se você pegar teólogos importantes no Brasil, eles vão discordar de pontos importantes. Porque quando se trata de conhecimento humano, existe alguma limitação. Eu sempre cito aqui os médicos, né? Um tempo falava que o que era bom comer era margarina e não manteiga. Depois falaram, não, margarina não pode, tem que ser manteiga. Daí um tempo eles dizem, olha, você precisa beber leite. Outro diz, não pode beber leite. Um médico diz, você precisa fazer academia se quiser viver bastante. Outro diz, se você fizer academia, você vai adiantar a sua morte. Então a sabedoria do homem, ela é volúvel, ela é imutável, ela pode sofrer alterações, mas a sabedoria da palavra do Senhor é imutável. Ela é verdadeira. Ela é única. No sentido de que passará o céu, passará a terra, mas a palavra do Senhor, a sabedoria na palavra do Senhor não passará. Continuará. Então, é neste contexto que nós vamos ver hoje, aprender um pouco na história bíblica, uma sabedoria para que a gente possa viver bem, mesmo em tempo de crise. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo vocês viverão sem aflição. Não, ele disse, no mundo vocês terão aflições. Vocês terão problemas. Vocês terão dificuldades. Porque nós temos que entender que nós estamos vivendo num contexto triste, infelizmente. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o jardim do Éden e colocou Adão para cuidar, para cultivar o jardim, tudo era perfeito. Não existia sofrimento, não existia dor, não existia morte, não existia pecado.
Adão e Eva nunca haviam brigado, nunca haviam discutido, era um casamento perfeito, entendimento perfeito. Eles estavam nus, não tinham vestimentas e tudo era perfeito. Eles não sabiam o que era medo, não sabiam o que era pavor, não sabiam o que era enfermidade, o que era doença, tudo era perfeito. Mas quando Adão pega do fruto e come, desobedecendo uma instrução muito clara de Deus, aí as coisas começaram a mudar. Os dois já se enxergaram nus e coseram para si folhas, costuraram folhas para fazer vestimentas para eles. Quando Deus chega na viração do dia, Adão, onde você está? Ouvi a tua voz e tive medo. Então veja, aquilo que era perfeito agora já não é mais perfeito. Agora eles precisam de roupa, agora eles precisam trabalhar, e Deus disse: maldita é a terra por causa de vocês. A terra agora vai produzir cardos e abrolhos. Você vai ter que suar, vai cair suor do teu rosto para que você produza alimento para o seu próprio sustento. Para a mulher disse: olha, você vai sofrer muitas dores de parto, e o seu desejo passa agora para o seu marido, e ele governa você. Então veja, as coisas que eram todas perfeitas, agora elas estão debaixo de maldição. Então por isso nós estamos em Cristo, nós pertencemos a Cristo, nós fomos retirados do império das trevas e colocados no reino de Jesus Cristo. Mas ainda estamos neste mundo, e este mundo ainda está sob influência do pecado. Então nós estamos sujeitos a crises existenciais, crises no pensamento, no sentimento, nas emoções, crises financeiras, crises conjugais, tantas crises na economia da nação, do estado, da cidade, da empresa. Nós vemos a natureza em crise. Estes sinais terríveis que a gente vê, tempestades, furacões, alagamentos, terremotos, maremotos, tudo isso é porque a terra geme por causa do pecado. Então eu e você, nós precisamos nos preparar e buscar sabedoria dos céus, sabedoria do alto, para que, se por um acaso nós passarmos por uma crise, nós possamos atravessá-la com sabedoria. E quando nós temos sabedoria, mesmo em meio à crise, nós podemos viver bem. Então tudo começa, irmãos, em obedecer uma instrução divina. A palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temer a Deus significa, dentre tantas coisas, obedecer à voz de Deus. Seguir a instrução. Deus sempre está trazendo instruções para a nossa vida. Deus está falando, seja através de sonhos, de acontecimentos, de pessoas, de revelações, de visões, e quando a gente lê a palavra, ou Deus coloca sentimentos em nós, Deus sempre está trazendo instrução. Meu filho, não faça isso, não faça aquilo outro, não vai por aqui, não vai por ali, não compre, não venda, não empreste, não se junte a esta pessoa, rompa esta amizade. Deus sempre está trazendo instruções para a nossa vida. Então, o viver bem em meio a crises começa sempre em obedecer uma instrução divina, mesmo que pareça estranha. As coisas sobrenaturais, as coisas espirituais, soam estranhas muitas vezes aos nossos ouvidos. Às vezes Deus traz uma instrução e a gente fala: não pode ser Deus, deve ser o inimigo, porque não faz sentido. Mas quando Deus traz uma instrução, por isso a gente precisa ter contato com Deus, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, para que a gente saiba discernir as muitas vozes do mundo. A palavra do Senhor diz que o mundo tem muitas vozes. Então nós precisamos discernir: esta é a voz interior, esta é a voz do inimigo, esta é a voz do mundo, mas esta aqui é a voz do meu Deus. Então nós precisamos
deste discernimento. E quando nós temos esse discernimento e recebemos a voz do Senhor, recebemos uma instrução do Senhor, nós precisamos obedecê-la. Obedecer a instrução, mesmo que pareça estranha. Veja, irmãos, que essa história que nós lemos, Elias havia dito: segundo a minha palavra, não vai chover sobre a terra, não vai cair nem orvalho. E isto durou 3 anos e meio. Então veja bem, às vezes a gente tem estiagem aqui, não sei, 4, 5, 6 meses, a coisa já começa a ficar fora de controle. Imagine 1 ano, 2 anos, a terra seca sem cair um orvalho. Os animais estavam morrendo, as plantações haviam perecido. A alimentação estava cada vez mais escassa. O sofrimento era cada vez mais presente. Então este era o ambiente em que Deus traz esta instrução para Elias. Era um período de grande seca, por consequência, um período de grande escassez e de grande fome. E Deus instrui Elias para ir à casa de uma viúva que estava a um pãozinho da morte. Eu gosto muito desse texto porque eu fico pensando, quando Deus começa a falar com Elias e diz assim: Elias, fica tranquilo, o riacho do Querite secou, os corvos não estão mais trazendo carne para você, alimentação, fica tranquilo, porque eu já me provi de alguém para te sustentar. Quem sabe se eu e você estivéssemos no lugar de Elias, a gente ia pensar: graças ao meu bom Deus, Ele preparou um rei, Ele preparou um grande empresário, Ele preparou uma pessoa muito rica, de muita influência, um juiz, não sei, alguém que tenha muita condição financeira para que eu não venha morrer de fome. Mas a instrução de Deus para a vida de Elias é: vai para Sarepta, que não pertencia nem ao seu povo. Quem governava Sarepta era o pai de Jezabel, que estava tentando matar Elias. Falou: vai para Sarepta, que é de Sidom, pertence a Sidom. Vai lá, porque eu já me provi, eu já preparei uma viúva. Uma viúva vai te sustentar. Veja como, a princípio, humanamente, esta instrução soa esquisita. Eu sou um profeta, eu estou seguindo a direção do Senhor, eu falo aquilo que o Senhor quer. A Jezabel está querendo o meu pescoço porque eu tenho obedecido e falado e feito exatamente o que o Senhor quer que eu fale e faça. E agora o Senhor me manda para Sarepta, para a casa de uma viúva. Que instrução mais esquisita. Por que o Senhor não preparou um empresário? Por que o Senhor não me manda para a casa de um rei, de uma pessoa de grandes posses? Entenda uma coisa: viver bem não vem por caminhos naturais. Viver bem não vem pelos caminhos que a gente acha. Não basta estar bem com a vida, não basta estar bem resolvido, não basta ser bem casado, não basta ter uma boa família, estar bem empregado, ter um bom salário. Isto não é o suficiente para viver bem. Viver bem vai além das condições naturais. Viver bem significa ouvir uma instrução sobrenatural. Viver bem significa ouvir a voz de Deus, significa ouvir e obedecer a voz de Deus, mesmo que essa instrução pareça esquisita. Por isso, irmãos, existem pessoas que estão enfrentando crises e assim mesmo estão vivendo melhor do que pessoas que aparentemente está tudo bem. Você encontra um irmão, uma irmã, às vezes está doente, às vezes está com problema no casamento, às vezes está desempregado, e você vai conversar, fala: não que a pessoa não esteja querendo uma resposta, querendo mudar de situação, mas ela está bem. Eu estou com Deus, Deus vai dar essa vitória.
Deus vai resolver essa situação, Deus vai suprir as necessidades, Deus vai resolver este problema, Deus vai trazer paz no meu casamento, Deus vai trazer harmonia na minha casa, Deus vai abrir a porta do emprego, Deus vai curar esta enfermidade. E às vezes pessoas que aparentemente tudo está bem, não estão vivendo bem. Bem empregada, boa casa, bom salário, uma família, tudo certinho, tudo dentro das conformidades da sociedade, mas não está bem. Então, viver bem vai além dos caminhos naturais. Quando o Senhor me curar, aí eu vou ficar alegre. Quando o Senhor permitir que eu compre minha casa própria, daí sim eu vou viver bem. Quando o Senhor permitir que eu compre meu carro, eu compre um carro importado, daí eu vou estar muito feliz. O presbítero Wilson aqui falou, né? Pastor, vamos precisar comprar uma van, que hoje já veio, o carro já veio lotado de pessoas, e tem mais pessoas querendo vir. Daí a pessoa fala, quando Deus me der uma van, eu vou estar feliz. Não, o irmão estava feliz com o carro cheio. Quando chegar a van, já está feliz. Então, viver bem vai além das coisas naturais, das conquistas naturais, daquilo que os nossos olhos podem ver. Elias ficou pensando, ir para Sarepta, para a casa de uma viúva? Mas se Deus mandou, eu vou. E ele foi tranquilamente. É por isso que ele falou com ousadia com a mulher. Ele encontrou a mulher e Deus falou, essa aí. Ela estava juntando alguns gravetos, ele falou assim, o que você vai fazer? Eu vou fazer um pouquinho de pão, vou comer e vou esperar a morte. Porque eu e meu filho não temos mais nada para comer, além desse pouquinho de pão. Elias, por conhecer a voz de Deus, por obedecer a voz de Deus, por saber que Deus não age pelos meios naturais, pelos meios normais, para que a gente viva bem, ele disse assim, olha, você vai e faz o que você disse que ia fazer, mas primeiro traga água e pão para mim. Se fosse pastor Rubinho nos dias de hoje, Elias seria denunciado e preso. Por estar praticando, não sei, estelionato ou qualquer outra coisa, se aproveitando da pobre viúva. A mulher está um pãozinho da morte, e o camarada chega lá e pede um pedaço do pão ainda. Se Elias estivesse nos dias de hoje e fosse famoso nas redes sociais, ele seria cancelado. Aonde já se viu um homem que se diz porta-voz de Deus, chegar na casa da viúva, a viúva está dizendo que só tem um pedacinho de pão e vai comer, vai morrer ela e o filho dela, e esse homem que se diz homem de Deus, pede ainda um pedacinho para ele. Que homem cara de pau, mau caráter, e daí para baixo. Mas Elias falou com toda a ousadia, vai e faz o que você falou que ia fazer, mas primeiro traga para mim. E aquela mulher, mesmo não pertencendo ao povo de Deus, mesmo não conhecendo o Deus de Elias, ela acreditou na palavra de Deus que estava na boca daquele homem, e ela fez uma coisa que não era natural. Ela poderia ter escorraçado um homem de Deus de lá. Você está pensando que você é quem? Seu judeu, vem de lá para cá para tentar me explorar, para tentar pegar no meu restinho de comida. Cai fora daqui antes que eu chame a polícia. Muitas vezes nós estamos deixando de viver bem em meio às crises, porque Deus está mandando a solução na porta da nossa casa e a gente não está reconhecendo. A gente está dizendo, vai para lá que isso aqui não é bênção de Deus na minha vida, não. Porque a gente pensa que os milagres de Deus vêm pelos meios, pelos caminhos que a gente acha que deve vir. E Deus, eu sempre digo isso, irmãos, Deus faz sempre diferente para que a gente não tenha a tentação de trazer a glória para a gente. Eu consegui, eu dei um jeito. Então aquela mulher, ela não tinha como dizer outra coisa a não ser, o Deus de Elias está multiplicando o azeite, a farinha e a água na minha casa. Então nós podemos viver bem mesmo em meio às crises, mesmo em meio aos problemas, se nós começarmos primeiro ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Mas a gente precisa continuar crendo.
A fé não pode ser num instante. A fé não pode ser durante o culto, durante a palavra profética que a gente recebe, durante uma instrução de Deus que chega na nossa vida. Nós precisamos continuar crendo. A gente crê agora, mas continua crendo. Recebemos a palavra ontem, mas continuamos crendo hoje. Recebemos uma profecia um ano passado, mas hoje ainda continuamos crendo. Nós olhamos aqui para esta igreja e continuamos crendo nas promessas do Senhor para esta igreja. Este lugar vai ficar pequeno, nós vamos precisar no domingo fazer 3 cultos pelo menos para dividir o povo. Muitas pessoas olham e falam: o pastor Ruth está doidão, bateu a cabeça, está achando que... Não, estamos agarrados, é a promessa de Deus. E a promessa de Deus nunca vem pelos caminhos que a gente espera. Quando a gente menos perceber, pastor Rubinho, isso aqui já vai estar cheio. Porque é assim que Deus faz. Quando nós menos percebemos, o profeta Elias passou na nossa porta e a farinha está multiplicando, e o azeite está multiplicando, e a promessa do Senhor está se cumprindo em nosso meio. Então, por isso que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós continuamos crendo, mesmo que diante dos nossos olhos pareça impossível. Elias obedece à voz de Deus, sai do lugar chamado Querite, vai para a cidade chamada Sarepta, e lá ele encontra a viúva exatamente como Deus havia falado. Mas tem um porém. Ao conversar com a viúva, Elias descobre que aquela mulher e o filho dela iriam comer, iriam fazer a última refeição, porque não tinham mais pão, não tinham mais água, iriam esperar a morte. A situação não era só na casa da viúva, a situação era em toda a terra. Em todos os lugares, não havia chuva, não havia orvalho, não havia mais animais, não havia mais plantação, não havia mais colheita, e a comida estava cada vez mais escassa. Já não havia mais esperança de sobrevivência naquela casa. Aquela mulher não mentiu para o profeta. Aquela mulher não contou uma história triste. Ontem eu estava ali na frente, vamos fazer uma compra no mercado. E quando eu desci do carro, tinham 2 homens sentados na porta ali, me abordaram: o senhor não pode comprar uma vina? Um falou vina, outro falou salsicha. Eu falei: tem um aqui que não é do sul, né? Que não falou salsicha. Eu falei: vocês querem vina? É tal da vina. O senhor pode comprar uma vina, um pão? Eu fui lá, comprei e voltei. Eu não sei se eles estavam falando a verdade ou não. Eles contaram uma história para mim, de onde que eles vieram, por que eles estavam indo. Não sei se eles estavam inventando a história. Mas esta viúva aqui não estava inventando história, ela estava contando a história real. Mas só para completar a história, para ninguém ficar curioso, né? Eu falei para aqueles 2, eu falei assim: vocês conhecem a história de Pedro e João? Esse cara olhando para mim: Pedro e João iam ao templo para orar, e tinha um homem coxo. Vocês não são coxos, estão melhor que o homem, estão andando. O homem não podia andar, e Pedro, olhando para aquele homem, disse assim: nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, nós damos a você. Eu falei assim: eu vou dar pão, vou dar vina para vocês, vou dar um alimento, mas isto é insuficiente. O que vocês precisam é Jesus mudando a história de vocês. E preguei ali, a Denise ficou olhando, falei: Denise, pode ir lá para o carro, porque aqui vai demorar agora. O mais velho ali, que enquanto eu pregava, escorria lágrima, ele chorava e estava com o coração quebrantado, e o outro de cabeça baixa pensando: por que nós fomos pedir comida para esse homem, né? Mas precisaram ouvir a palavra do Senhor. Eu gastei uns 20 minutos com eles ali. E falei muito claro, falei com os 2, falei a respeito da salvação, falei da esperança que existe para a vida deles.
Falei como Deus pode mudar a história deles, como Deus pode restaurar a família, como Deus pode restaurar a alegria de viver. E esse mais novo, que não estava assim muito a fim de ouvir, ele falou assim: agora você falou certo, eu perdi a alegria de viver. Eu saí de casa, abandonei tudo, estamos caminhando em direção ao norte do Paraná, porque eu não tenho mais alegria de viver. E eu falei para ele: não adianta, você pode ir viajar para a China a pé, os problemas estão indo junto com você. Você não vai fugir dos problemas. O único jeito de resolvê-los é Cristo, tendo o Senhor Jesus na sua vida. Então esta mulher, irmãos, ela estava falando a verdade, ela não estava contando uma história. Ela estava dizendo para o profeta: é o último pedacinho de pão, nós temos só um pouquinho. Nós vamos comer e vamos esperar a morte. E nós estamos falando neste momento aqui de busca por sabedoria para viver bem mesmo se for em meio a uma crise. Então Elias, ao descobrir a real situação daquela viúva, continua crendo na palavra de Deus. Agora Elias descobre que a situação era pior do que ele imaginava. Quem sabe ainda ele foi com esperança dizendo: essa viúva deve ter bastante comida estocada. Mas naquela conversa, ele viu que aquela mulher estava falando a verdade. Eu e o meu filho vamos comer esse último pedacinho de pão e vamos esperar a morte. Não tem mais solução, não tem mais esperança, não tem mais jeito. Elias olha para aquela situação e continua crendo na palavra de Deus. Se nós queremos viver bem, se nós queremos ter uma vida boa, nós precisamos colocar sabedoria na nossa vida, sabedoria nas nossas decisões diárias. E como nós estamos vendo hoje, nós podemos até viver bem em meio à crise. A crise estava instalada no mundo da época. A fome era real, a escassez era verdadeira. Mas Elias continuou crendo na palavra de Deus. Vai, mulher, faz o que você disse que ia fazer, mas traz um pouquinho. E aquela mulher fez, e não fez com dor no coração. Aquela mulher fez com fé. Ela fez um pedacinho de bolo, pegou um copo de água e levou e serviu ao profeta. A Bíblia não diz, mas aquela mulher voltou para dentro da casa. E quando ela voltou para casa, para dentro da casa, ela voltou pensando: e agora, o que eu vou fazer com o restinho de farinha? O que eu vou fazer com o restinho de azeite? Já era pouco, agora é menos ainda. Quando ela olha na botija, o azeite está multiplicado. Ela olha na panela, a farinha está multiplicada. Ela vai no jarro de água, a água está lá. Então ela faz um pão correndo, um pão para ela, um pão para o filho, e os dois comem, e não é o suficiente ainda. Ela volta na botija, tem azeite. Ela volta na panela, tem farinha. Ela volta no jarro, tem água. Isso não importava se ela fizesse 1, 10 ou 100 pães por dia. O azeite estava lá, a farinha estava lá, a água estava lá. Deus não quebra o galho de ninguém. Deus faz coisas extraordinárias. Deus não vem para remendar as coisas na nossa vida. Deus vem e faz tudo novo. Então veja, a crise estava instalada. E aquela mulher saiu e falou: Elias, a Bíblia não diz, eu estou conjecturando, pelo amor de Deus, não, eu falo assim: o pastor Ruth não está com heresia, não, eu estou imaginando a história. Deve ter acontecido isso. Aquela mulher estava tão empolgada, ela fez pão para ela, fez para o filho, e estava lá farinha, azeite. Ela sai correndo e diz: profeta, está acontecendo alguma coisa extraordinária. Quer mais pão? Quero. E ela volta, faz pão, leva água, entrega para ele. Quando volta lá, o azeite está cheio, a botija de azeite está cheia, a panela cheia de farinha, a jarra está transbordando de água, porque Deus estava no negócio. Deus estava naquela casa. Deus estava naquela situação. Por isso, irmãos, viver bem vai muito além das condições naturais. Viver bem envolve sabedoria divina na nossa vida.
ouvir a voz de Deus, ouvir a instrução divina, obedecer a instrução, e mesmo que tudo pareça não estar caminhando para a direção certa, continuar crendo na palavra de Deus. Oh, aleluia! Qual o resultado de agir em sabedoria? Qual é o resultado de viver em sabedoria? Mesmo em meio a uma crise, enquanto todos tinham fome, naquela casa tinha comida. Enquanto todo mundo estava passando por uma crise de escassez de tudo, de alimento e de tudo que você imaginar, dentro daquela casa havia abundância. Enquanto todos estavam aflitos e desesperados, eles tinham paz e esperança, porque estavam vivendo em sabedoria, vivendo bem em meio à crise. Oh, aleluia! Irmãos, isso pode ser real na sua vida. Se você tiver sabedoria para viver bem, as famílias podem estar se destruindo, a tua vai permanecer. O mundo pode entrar em crise financeira, as tuas finanças Deus vai sustentar. As pessoas podem estar sendo acometidas de enfermidades e doenças terríveis. Você vai provar da cura milagrosa do Senhor, da saúde na sua vida. O mundo pode estar em desespero. Aquele que vive em sabedoria, ele vive em paz, sabendo o Deus que ele serve e que a palavra do Senhor é fiel sobre a sua vida. Você pode viver bem até mesmo em meio à crise. Viva em sabedoria. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a obedecer a instrução divina, mesmo que pareça louca a instrução. Eu lembro de um pastor que deu um testemunho. Ele foi num velório, isso há muito tempo atrás. E Deus falou assim, ora aí porque eu vou ressuscitar um morto. Ele falou, não vou orar. Se o morto não ressuscita, vai ficar feio para mim. Deus falou, vai. E ele falou, não vou. Deus falou assim, então agora você vai dar um soco na barriga do morto. Você vai dar um soco lá e vai ressuscitar? Não vai. Agora você vai. E ele foi lá, disse que olhou, disfarçou e bum, e o morto ressuscitou, né? Então, às vezes parece uma instrução doida. Ele ficou com vergonha de orar pelo morto. E Deus falou, agora você vai dar um soco na barriga. Porque Deus age, irmãos, não de um meio. Deus não usa o meio natural. Deus pode usar na medicina. Deixa eu contar um testemunho que aconteceu com uma pessoa que foi aqui do nosso meio. Veja como é que Deus faz as coisas. Como é que Deus faz as coisas de um jeito que não segue o curso natural. Um conhecido nosso foi aqui da igreja. Ele teve um infarto. E quando ele chegou no pronto-socorro, o pronto-socorro era lá em cima ainda, próximo aos bombeiros. E os médicos tentaram de tudo, tentaram, e ele veio a óbito. E quando os médicos estavam ali fazendo o boletim de óbito, ali, não sei como é que chama, aquele documento ali, a hora, né, a enfermeira de uma igreja aí, falou assim, ô doutor, eu posso orar aqui pelo fulano? Pode orar, pode ungir, já está morto, agora não tem mais problema, né? Porque em hospital a gente não pode ungir de maneira nenhuma. Aquela mulher foi na bolsa dela, pegou um óleo que ela tinha recebido, um vidrinho, parecido com esse aqui, chegou lá, derramou na cabeça do morto e orou, falou, Senhor, Tu és poderoso para ressuscitar esse homem. Quando ela terminou de orar, voltaram os batimentos cardíacos. Aquele homem voltou a viver, e foi aquela correria dentro ali, e levaram o homem para o hospital ali do Rocio, e ele viveu mais 1 ano e meio ainda. Pôde acertar a sua vida. Na última semana de vida dele, eu e a irmã Mariazinha fizemos uma campanha de 7 dias na casa dele, e o Senhor o recolheu e hoje ele está no céu. Então a gente não entende. No pronto-socorro, uma enfermeira pega um óleo, unge aquele morto e ora e ele ressuscita.
Veja que coisa extraordinária, Deus queria salvar, né? Deus queria terminar a obra na vida daquele homem. Então Deus age, irmãos, da maneira que a gente não entende. Quem sabe aquela mulher ficou pensando, mas Deus, por que eu vou orar por esse morto? Por que eu trouxe aqui por pronto-socorro este vidro de óleo? Não sei. Instruções, irmãos, mesmo que pareçam doidas, se Deus está falando, a gente vai, obedece a palavra do Senhor e os milagres acontecem e a gente vive bem. Então você pode viver bem até mesmo em meio às crises, ouvindo a voz do Senhor, obedecendo a voz do Senhor e continuar crendo, mesmo que os teus olhos não estejam vendo, continue crendo, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vamos ficar em pé.